Olá a todos e sejam muito bem-vindos para um novo episódio de Solved aqui no canal Malta. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje vim falar-vos sobre os homicídios da família Watts. Mas antes de começarmos este vídeo, malta, não esqueçam, claro, de subscrever ao canal se novos por aqui, deixarem o vosso grande like se gostam da série Solved e, por fim, também, claro, de ativarem as notificações e de me seguirem pelo Instagram, que é Joana Pratas com 2 N's. Normalmente é por lá que eu vos conto sempre todas as novidades, portanto, sigam-me por lá. Vamos então começar com o caso de hoje, malta, mas antes de começar a falar-vos sobre o caso da família Watts, eu quero deixar aqui o aviso de que este caso é um caso bastante pesado, é um caso muito, muito triste. Se vocês já me acompanham há algum tempo, vocês sabem que eu sou uma pessoa que tem muito interesse por investigação criminal, gosto muito de ver documentários sobre casos e isso tudo, e eu confesso que geralmente eu não choro com documentários criminais e este caso eu não consegui. Eu tenho visto imensos documentários quer dizer, só existe um documentário oficial sobre este caso, eu vou deixar tudo na caixa de descrição, mas enfim, eu já vi imensos vídeos sobre este caso, imensa informação e choro. Estou farta de chorar com este caso, é um caso realmente muito, muito triste. Portanto, eu queria deixar-vos aqui este aviso, ok? E vamos então passar para este vídeo. Tudo começou então no dia 13 de agosto de 2018, quando uma senhora que se chama Nicole Atkinson tentou contactar várias vezes, sem sucesso, a sua melhor amiga, que se chama Shanann Watts. A Nicole enviou imensas mensagens à Shanann, ligou-lhe imensas vezes e nunca teve qualquer tipo de resposta por parte da Shanann, e ela começou realmente a achar aquilo tudo muito estranho e então foi até à sua casa. Quando ela chegou à casa dos Watts, ela achou realmente tudo ainda mais estranho, porque o carro da Shanann estava na garagem e tinha lá as cadeiras das suas filhas, ninguém abria a porta e, para além disto tudo, ela também encontrou os sapatos que a Shanann utilizava diariamente à porta de casa. A casa da família Watts era uma casa que tinha todo um sistema de segurança e a Nicole sabia o código da entrada, porque normalmente eles, para entrar em casa, tinham de colocar então um código e a Nicole sabia qual era esse código, e então ela carregou no código e a porta abriu, mas só abriu um bocadinho, por questões de segurança a porta não abria toda, e foi então quando ela ligou para o marido da sua amiga Shanann, que se chamava Chris Watts, e ele disse que ela não estava em casa, que tinha levado as crianças para a casa de uma amiga. Foi então nesta altura que a Nicole começou a contactar família e amigos da Shanann e ninguém sabia onde é que ela estava, e ela também se lembrou que nessa manhã ela tinha uma consulta marcada no médico porque a Shanann estava grávida, e quando ela ligou para o médico eles disseram que ela nunca apareceu na consulta, e portanto ela começou a achar isto tudo muito estranho e continuou a tentar entrar dentro da casa, e mais uma vez o Chris recebeu um aviso no seu telemóvel conforme alguém estava a tentar entrar dentro de casa, porque o sistema de segurança da família Watts informava por mensagem quando alguém estava a tentar entrar na casa, e portanto nesta altura o Chris ligou para a Nicole e disse-lhe que não valia a pena ela estar ali, para ela sair lá de casa, porque a Shanann estava na casa de uma amiga, e disse para ela sair lá de casa. Neste momento a Nicole voltou para casa e continuou a tentar contactar a Shanann, no entanto a Shanann não respondia a nada, nem mensagens, nem telefonemas, absolutamente nada, e portanto foi neste momento em que a Nicole voltou para a casa da família Watts e telefonou ao Chris, e o Chris disse que já ia para casa para ver o que é que se passava, mas que iria demorar ainda 1 hora, porque o local de trabalho dele ficava a 1 hora da sua casa. Neste momento a Nicole já estava a ficar realmente muito preocupada, e foi então quando a Nicole decidiu contactar a polícia. A polícia chegou até à casa da família Watts e também tentaram entrar na casa, tentaram perceber se alguém estava dentro de casa, e a conclusão a que chegaram é que ninguém estava dentro de casa e eles queriam entrar para saber se estava tudo bem. A Nicole explicou então à polícia que esta sua amiga se chamava Shanann Watts e que era casada com o Chris Watts, que estava no trabalho neste preciso momento em que ela estava a falar com a polícia, e que juntos tinham 2 filhas, que era então a Bella, que tinha 4 anos, e a Celeste, que tinha 3 anos, e que a sua amiga estava grávida, e portanto que ela estava muito preocupada porque ela também tinha alguns problemas de saúde e não sabia o que é que se estava a passar, estava com medo que ela estivesse desmaiada dentro de casa, enfim, e ela estava realmente muito aflita com toda esta situação. E foi então quando a polícia pediu à Nicole para contactar novamente o Chris, e ele ligou, e ela ligou então para o Chris, e o Chris disse que já estava quase a chegar a casa. Quando o Chris chegou então a casa, ele deu permissão à
polícia para entrarem e para revistarem a casa, e então foi isso que aconteceu. A polícia entrou, começou a revistar a casa, e enquanto estavam a revistar a casa também iam fazendo algumas perguntas ao Chris, e por muito estranho que pareça, não havia nada desaparecido, portanto nada tinha desaparecido, e a Shanann e as suas filhas não estavam em casa, e portanto nesta altura a polícia reparou numa coisa muito estranha, que foi o facto de terem encontrado o carro da Shanann na garagem com as suas cadeiras, portanto as cadeiras das crianças, que eu já vos tinha dito até, e para além disto tudo encontraram também a carteira da Shanann e o seu telemóvel dentro de casa. A Nicole disse logo à polícia neste momento que era muito estranho o telemóvel estar dentro de casa sem a Shanann estar lá, porque a Shanann andava sempre com o telemóvel, andava sempre a falar ao telemóvel devido ao seu trabalho, e que isso não era nada normal. E portanto neste momento a polícia começou a fazer algumas perguntas ao Chris para tentarem perceber se ele fazia ideia de onde é que ela estaria, e a única coisa que o Chris disse à polícia foi que a Shanann lhe tinha dito que ela ia levar as filhas até à casa de uma amiga, que ia lá falar com ela, mas que não lhe disse, portanto, ao Chris quem é que era essa amiga e onde é que ela ia, portanto, onde é que era a casa dessa amiga. No meio desta conversa toda, a polícia também perguntou se eles tinham algum problema atualmente, e o Chris explicou então à polícia que ele e a Shanann estavam a passar por uma separação. Após então a polícia revistar a casa inteira da família Watts e não existir qualquer tipo de sinal nem da Shanann nem das suas filhas, a polícia do Colorado, juntamente com o FBI, começaram no dia seguinte a investigação do desaparecimento da Shanann, da Bella e da Celeste. Mas antes de avançarmos mais com este caso, malta, vou então contar-vos quem é que é a família Watts. A família Watts era então composta, como eu já vos tinha dito, pelo Chris e pela Shanann, que em conjunto tinham duas filhas, que era portanto a Bella com 4 anos e a Celeste com 3 anos. A Shanann também estava grávida e portanto a família estava à espera de um novo membro que se chamava Nico, portanto eles já tinham decidido o nome do bebê e já sabiam que era um rapaz. A Shanann e o Chris conheceram-se em 2009 através do Facebook, devido a amigos que eles tinham em comum, e portanto nessa altura em que eles se conheceram, a Shanann não estava propriamente num bom momento da sua vida, porque ela estava a passar por um divórcio recente, e para além disto tudo, a Shanann também tinha uma doença que se chama lupus, e portanto ela tinha de fazer vários tratamentos e estava a sofrer bastante com essa doença. No entanto, eles os dois acabaram por se conhecer pessoalmente, e portanto a Shanann adorou o Chris, e em 2011 o Chris pediu a Shanann em casamento. E foi então no dia 3 de novembro de 2012 que o Chris e a Shanann se casaram. Nesta altura eles viviam no norte da Carolina e portanto era lá que vivia a sua família inteira, mas eles em 2013 mudaram-se então para o Colorado e construíram a sua casa de raiz. Ainda no mesmo ano a Shanann engravidou e foi então no dia 17 de dezembro que nasceu a primeira filha do Chris e da Shanann, que foi então a Bella. Nesta altura o Chris trabalhava como mecânico, mas em 2015 ele começou a trabalhar num campo de petróleo e nessa altura a Shanann trabalhava num hospital de crianças. Tanto a Bella como a Cici nasceram devido a tratamentos de fertilidade, porque a Shanann, devido à sua doença, tinha muita dificuldade em engravidar e portanto ela só conseguiu engravidar com ajuda médica. E acho importante referir isto. Nesta fase a família estava a passar por muitas dificuldades financeiras, porque a Shanann tinha muitas despesas médicas devido à sua saúde e portanto as coisas não estavam muito fáceis. No entanto, em 2016 a Shanann decidiu sair do hospital e começou a trabalhar em vendas diretas. A Shanann começou então a trabalhar nesta empresa que se chamava Level e ela ficou uma vendedora muito conhecida. Esta empresa trabalhava em pirâmide, ok? Acho que toda a gente sabe o que é que isso é. Basicamente, os vendedores vão criando as suas próprias equipas e quem está no topo da pirâmide ganha acima de todas as pessoas que se vão juntando, e a Shanann realmente estava a adorar o seu trabalho, ela fazia imensas vendas e começou a ficar muito conhecida devido a isso. Aquilo correu tão bem para ela que em 2018 ela já tinha uma reputação enorme, ela fazia imensas viagens em trabalho e portanto, enfim, ela realmente estava muito bem e portanto nesta altura a família começou a sentir-se mais desafogada financeiramente, por assim dizer. E foi então nesse mesmo ano, portanto em 2018, que a Shanann descobriu que estava grávida e ela estava muito contente porque desta vez ela engravidou sem qualquer
qualquer tipo de ajuda médica, tanto que a família nem estava nada à espera, e ela contou isto ao Chris, e existe inclusive um vídeo dela a contar ao Chris e a reação dele e isso tudo. Portanto, eu vou deixar tudo na caixa de descrição para vocês verem, porque como eu já vos tinha dito, a Shanann, devido ao seu trabalho, trabalhava muito com as redes sociais, ela acabava por partilhar muitos vídeos da sua família e, portanto, vocês conseguem ver todos esses vídeos da família aqui no YouTube, se procurarem. Nesse mesmo ano, em junho, a Shanann fez uma viagem em trabalho para San Diego e levou o seu marido com ela e, portanto, eles celebraram imensa gravidez durante essa viagem, e foi então depois quando ela voltou e o Chris ficou a trabalhar no Colorado e ela foi para a Carolina do Norte com as suas filhas para visitar família. Durante estas semanas em que a Shanann estava no norte da Carolina com as suas filhas e com a sua família toda, e o Chris ficou no Colorado devido a trabalho, a Shanann começou a reparar que estava tudo muito estranho, porque o Chris quase que não atendia às chamadas dela, quase não respondia às mensagens, e depois ele começou a ter conversas muito estranhas de que estava com medo de ter o Nico, portanto o bebê que ia nascer, não é? E ela começou a achar que ele estava a ficar muito distante, e isto sabe-se devido a mensagens trocadas entre ela e as suas amigas, que mais à frente eu já vou falar melhor, mas isto para vos dar realmente a ideia de que as coisas entre eles os dois não estavam muito bem, mais por parte do Chris do que propriamente da Shanann, porque a Shanann não sabia o que é que se passava. E foi então no dia 9 de agosto que a Shanann foi novamente numa viagem em trabalho, e desta vez quem foi consigo foi a Nicole, que é uma amiga sua que também eram colegas, e elas foram então nesta viagem em trabalho e voltaram na madrugada do dia 13 de agosto. A Nicole, se vocês se recordam, é então a amiga da Shanann que eu vos falei no início deste vídeo, e ela disse então que elas voltaram da viagem e que ela deixou a Shanann em casa à 1h48 da manhã, portanto mesmo na madrugada do dia 13. E voltamos então agora aqui à manhã do dia 13 de agosto. Como eu já vos tinha dito, a Nicole chamou a polícia revistou a casa da família Watts, e uma coisa que eu não vos disse, mas que vou dizer agora, é que no momento em que também a polícia estava a revistar a casa e tudo mais, já existiam jornalistas na casa da família Watts, e que o Chris deu então a sua primeira entrevista para a televisão. Eu vou deixar essa entrevista aqui na caixa de descrição, até vos aconselho a colocarem agora no pause e verem já a entrevista, porque é bastante interessante, e basicamente ele disse durante a entrevista que não sabia onde é que elas estavam e que só queria que elas voltassem para casa e que se alguém estivesse que as trouxessem para casa. Ainda nesta altura em que a polícia estava na casa da família Watts, a polícia perguntou ao Chris, ou melhor, pediu ao Chris para lhes dizer a última vez que tinha visto a Shanann. E foi então quando o Chris explicou que a Shanann chegou à casa da viagem às 2 da manhã e que nessa altura ele ainda estava a dormir, e que depois ele acordou às 5 da manhã para ir para o trabalho. Ele adicionou ainda que nesse momento ele e a Shanann tiveram uma discussão, e portanto esta discussão tinha a ver com a separação que eles estavam a passar, e que então às 5h27 da manhã ele saiu para ir para o trabalho, e que portanto nessa altura a Shanann e as crianças estavam dentro da casa, e que a última coisa que a Shanann lhe tinha dito foi que ela ia levar as miúdas até à casa de uma amiga e que ia lá para estar com a amiga. Ainda no mesmo dia chegou um detetive à casa da família Watts, e este detetive voltou a perguntar ao Chris exatamente a mesma coisa que a polícia já tinha perguntado, mas desta vez a história do Chris mudou um bocadinho. Desta vez o Chris disse então que a Shanann chegou à casa da viagem à 1h48 da manhã, que depois acordou às 4 da manhã, e que foi então nessa altura em que ele e a Shanann começaram a discutir, e que nesse momento a Shanann lhe tinha dito que ia então à casa dessa amiga. E por fim ele ainda adicionou que antes deles os dois começarem a discutir, portanto antes das 4 da manhã, ele tinha estado na cave a treinar durante 15 minutos. E para além disto tudo, durante a conversa ele ainda disse ao detetive que a Shanann e ele estavam então a considerar vender a casa atual onde eles estavam, que tinha um valor mais ou menos de $400.000, ok? E que a ideia deles então era vender essa casa e mudarem-se para uma casa mais pequenina, mas que devido ao facto de estarem a passar por uma separação, que a ideia era portanto a Bella, a Cici e a Shanann irem para essa casa nova e o Chris ir então para um apartamento e eles dividirem a custódia das suas filhas. E portanto foi basicamente isto que aconteceu. Ele, para além disto, também disse que durante essa
da manhã tinha tentado ligar a Shanann, mas que ela não tinha atendido. No entanto, a polícia começou a achar tudo muito estranho, porque começaram a achar que não existia qualquer tipo de sentido de urgência por parte do Chris, porque a mulher não atendia ao telemóvel, ele não estava preocupado. Ele mesmo, durante a altura em que a polícia estava a revistar a casa, ele estava super calmo, parecia que não estava, sabem, aflito com o desaparecimento, nem nada do género. Mesmo a entrevista que ele deu foi muito, muito estranha, porque mais uma vez ele não estava, enfim, o que ele dizia não fazia sentido e não estava preocupado com a sua família. Portanto, neste momento a polícia começou a suspeitar do Chris e começou a suspeitar ainda mais quando a polícia reparou que faltava o lençol da parte de cima da cama do Chris e da Shanann. E, portanto, neste momento o Chris foi considerado um suspeito para a polícia, não é? E como eu já vos tinha dito, a investigação começou e, portanto, a polícia interrogou todos os vizinhos da família Watts, interrogou família, amigos, e foi então aqui que a investigação começou a ter alguns desenvolvimentos. Tendo em conta a informação que a polícia tinha na altura, claro que o ponto de partida foi, portanto, a separação do Chris e da Shanann, e, portanto, quando a polícia começou a interrogar familiares e amigos, toda a gente dizia que o Chris estava a mentir, porque basicamente o Chris deu a entender à polícia que a separação era mútua, não é? No entanto, a família diz que isso é mentira, que isso era só da parte do Chris, e inclusive amigas da Shanann, amigas próximas, mostraram mensagens trocadas entre elas e a Shanann, em que a Shanann dizia que ele estava distante, parecia que já não gostava dela, inclusive disse às suas amigas, existem mensagens que mostram que ela dizia às suas amigas que o Chris lhe disse que já não queria ter o terceiro filho, e portanto a polícia começou a investigar realmente isto e começou a suspeitar que talvez o Chris tivesse uma amante, tendo em conta que isto até já era uma coisa que a própria Shanann estava a desconfiar na altura pelas mensagens trocadas com as suas amigas, e portanto a polícia começou por aí a sua investigação. O Chris foi então interrogado pelo FBI e foi confrontado com esta questão da infidelidade, não é? Portanto, a polícia perguntou-lhe se a Shanann seria capaz de o trair ou se ele já tinha traído a Shanann, e ele basicamente disse no interrogatório que ele não achava que a Shanann o tivesse a trair, mas que caso o tivesse a trair, que ele não ia achar isso estranho, mas que ele nunca a traiu e que nunca iria fazer uma coisa dessas, simplesmente estavam-se a separar porque já não se amavam. Coisa que, como eu já vos disse, a família e amigos dizem que é mentira. Desde o início da investigação que a polícia sempre achou que havia ali uma coisa muito estranha com o Chris Watts e, portanto, no dia em que eles o interrogaram, eles perguntaram ao Chris se ele estaria disposto a voltar no dia seguinte para fazer o teste do polígrafo, e ele disse que sim, que aceitava. E, portanto, no dia seguinte, ou seja, no dia 15 de agosto, o Chris voltou então ao FBI para fazer o teste do polígrafo. E antes do teste começar, a polícia recebeu uma chamada. Quem ligou então para a polícia foi o chefe de trabalho do Chris Watts, e o que ele disse à polícia ia mudar esta investigação por completo. Ele basicamente disse então à polícia que encontrou registro de mensagens trocadas entre o Chris Watts e uma colega de trabalho que se chamava Kessinger. E, portanto, a polícia teve acesso a todas estas mensagens, e foi então neste momento que ficou provado que, de facto, o Chris Watts tinha uma amante. E, para além disto tudo, a polícia teve também acesso ao histórico do GPS da carrinha do Chris Watts, não é? Porque a carrinha era da empresa e a empresa passou toda essa informação para a polícia. Neste momento, a polícia já tinha a certeza que o Chris Watts tinha uma amante, não é? E antes de fazerem o teste do polígrafo, eles voltaram a perguntar-lhe se ele tinha uma amante, ao qual ele respondeu que não, e depois então começaram o teste do polígrafo. E basicamente o teste foi muito concentrado no desaparecimento da Shanann e das suas filhas. E então as perguntas foram se ele sabia onde é que elas estavam, se ele tinha tido algum envolvimento no desaparecimento, e ele respondeu sempre que não. No entanto, o teste do polígrafo deu negativo, portanto o Chris Watts estava a mentir. Assim que a polícia descobriu então que o Chris Watts estava a mentir devido ao polígrafo, não é? A polícia voltou a interrogá-lo e ele continuava a negar o seu envolvimento nos desaparecimentos. E foi então quando a polícia o confrontou e disse que não valia a pena ele mentir, porque eles já sabiam que ele tinha uma amante e que não valia a pena dizer que não tinha, porque eles tinham acesso a tudo. E agora, só para vos explicar assim muito resumidamente, só para vocês terem uma noção, existia um registro
registros de mensagens trocadas entre os dois, como eu já vos tinha dito. Foi provado também que eles foram passar férias juntos. Portanto, na altura em que a Shanann estava no norte da Carolina com as suas filhas, o Chris estava a passar férias com a sua amante. Existiam também históricos de pesquisa na internet em que basicamente a amante dele andou a procurar por vestidos de noiva, andava também a pesquisar se a polícia tinha acesso a mensagens, coisas deste género, só para vocês terem uma ideia. E para além disto tudo, encontraram também nudes trocadas entre os dois nos seus telemóveis. Portanto, estava mais do que provado que o Chris Watts tinha uma amante. O interrogatório continuou, não é? Eles inclusive disseram ao Chris que foi por isso que eles não perguntaram no polígrafo se ele tinha uma amante ou não, porque eles já tinham provas de que ele tinha uma amante e por isso é que não puseram isso no polígrafo. No entanto, queriam saber o envolvimento dele nos desaparecimentos. E enquanto a polícia estava então no interrogatório, a polícia recebeu a informação de que o Chris Watts tinha estado num campo, que era portanto o campo Servi 319, e a polícia descobriu isto devido ao GPS. Como eu já vos tinha dito, eles tiveram acesso ao GPS. Isto Servi era basicamente um campo de óleo e a polícia começou então a fazer lá uma busca e encontraram o lençol que faltava na casa da família Watts. E enquanto tudo isto estava a acontecer fora da polícia, não é? A polícia estava a interrogar o Chris Watts e sabia tudo o que estava a acontecer e, portanto, neste momento o Chris começou a sentir muita pressão e pediu à polícia se podia falar com o seu pai. E na altura a polícia autorizou e, portanto, o pai do Chris Watts entrou na sala de interrogatório e a polícia ficou a observar pela janela. Foi então neste momento que o Chris Watts disse que ia contar toda a verdade sobre o desaparecimento da sua mulher e das suas filhas e, portanto, ele contou tudo ao seu pai com a polícia a ouvir. Ele contou então ao seu pai que ele e a Shanann tinham estado a discutir no quarto e que após a discussão o Chris desceu as escadas e que passado algum tempo voltou para cima e que reparou pelo monitor para controlar os bebés que a Bella estava deitada na sua cama e que ela estava com a pele azul. Foi então quando ele foi a correr para o quarto das suas filhas e que viu a Shanann em cima da Cici e que ela estava a sufocá-la. No momento em que isto aconteceu, ele percebeu que a Bella estava morta e ele ficou tão enraivecido, ficou com tanta raiva que pôs-se em cima da Shanann e sufocou-a até à morte. Ele continuou então a explicar que após isto ter acontecido, ele colocou os 3 corpos na carrinha, foi para esse campo de óleo que a polícia já sabia que existia, não é? E foi então ali que ele enterrou a Shanann e que colocou as suas 2 filhas nos tanques de óleo. Após isto ter acontecido, a polícia pediu então ao pai do Chris para sair da sala de interrogatório e eles foram para lá e neste momento eles mostraram fotografias ao Chris e estas fotografias eram portanto fotografias do campo de óleo para ele então confirmar se tinha sido ali então que ele tinha colocado os corpos e o Chris afirmou que sim. Na altura a polícia disse para o Chris os acompanhar até ao local para lhes dizer exatamente onde é que a Shanann estava enterrada e as suas filhas e o Chris disse que não voltava àquele local e portanto ele assinalou na fotografia onde é que elas estavam e foi então quando ele disse que a Shanann estava enterrada e que as suas 2 filhas estavam nos tanques de óleo. E foi então neste momento que o Chris Watts foi preso pela morte da sua mulher e das suas filhas enquanto a investigação continuou. Portanto, neste momento a polícia não acredita de todo na história que o Chris Watts contou, pelo menos não na parte de ter sido a Shanann a matar as suas filhas. A polícia não acreditava que isso fosse verdade e, portanto, eles queriam descobrir realmente o que é que tinha acontecido. Uma vez que eles já sabiam onde é que estavam os corpos, não é? Ou pelo menos achavam que sabiam, porque o Chris é que lhes disse. A polícia, para confirmar, foi então até ao local para saber se era verdade e, de facto, era verdade. Eles encontraram o corpo da Shanann, da Bella e da Cici. Quando a polícia encontrou o corpo da Shanann, eles ficaram completamente chocados porque eles, quando desenterraram a Shanann, eles encontraram o corpo dela todo torto, portanto deu mesmo a entender que ela foi simplesmente atirada para dentro daquele buraco e a polícia estava realmente chocada com isso, não é? Porque eles dizem que normalmente quando encontram alguém enterrado, normalmente as pessoas estão deitadas direitinhas e que neste caso isso não se verificou, portanto tudo indica que ela foi realmente atirada para dentro do buraco.
Depois a polícia foi então até aos tanques de óleo e realmente confirmaram que de facto a Cici e a Bella estavam dentro dos tanques. Portanto, a Cici estava dentro de um tanque e a Bella estava no outro tanque. E aqueles tanques, o que tinham lá dentro era, portanto, uma mistura de água e óleo. Após então a autópsia, ficou provado que a Shanann, a Bella e a Cici foram as três sufocadas, portanto foi essa a causa da morte, foi asfixia, e conseguiram também extrair a informação de que a Bella, portanto a filha do Chris e da Shanann, que tinha 4 anos, tinha lutado pela sua vida, uma vez que ela tinha imensas feridas e tinha mordido a língua. E para além disto tudo, devido à autópsia, ficou completamente provado que não tinha sido a Shanann a matar as suas filhas, mas sim o Chris Watts. E foi então nesta altura que o Chris Watts foi acusado pelo homicídio da Shanann, da Bella, da Cici e também do seu filho Nico, que ainda não tinha nascido. Portanto, ele foi acusado por interromper ilegalmente uma gravidez. Chegamos então ao dia 6 de novembro e aconteceu uma coisa que ninguém estava à espera, que foi, portanto, o Chris Watts declarar-se como culpado. Porquê é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto porque, claro que nesta altura a polícia e tudo mais estava tudo a começar a preparar o julgamento, no entanto não se preparou absolutamente nada porque o Chris Watts declarou-se como culpado. No entanto, ele declarou-se como culpado porque fez um acordo. E o que este acordo dizia era então que se ele se declarasse como culpado, ele não seria executado. Portanto, este acordo era basicamente para evitar a pena de morte. No entanto, a polícia disse que este acordo só iria para a frente se a família da Shanann aceitasse. E a família da Shanann, ao contrário do Chris Watts, não é, ainda teve alguma compaixão por ele e disseram que não se sentiam no direito de tirar a vida de ninguém e, portanto, aceitaram o acordo, e então o Chris Watts foi sentenciado à prisão perpétua. E este é então o caso de hoje, malta. No entanto, neste momento vocês devem estar a perguntar o porquê e como é que tudo aconteceu. E isto era uma coisa que estava realmente a incomodar imenso a polícia, porque todo o caso foi resolvido, não é? Mas a polícia nunca soube o que é que tinha acontecido naquela noite, o que é que realmente o Chris Watts tinha feito à sua família. E portanto, 6 meses após o Chris Watts já estar preso e tudo mais, a polícia voltou à prisão e falaram com ele. O objetivo da polícia era basicamente saber o que é que tinha acontecido, porque eles queriam realmente encerrar este caso, e eles explicaram ao Chris Watts que tudo aquilo que ele dissesse já não ia fazer nada, não é? Porque não ia prejudicá-lo de qualquer forma, porque a sentença já estava dada, e que eles só queriam realmente saber o que é que tinha acontecido, que eles queriam encerrar este caso emocionalmente, sabem? Porque eles não sabiam o que é que tinha acontecido. E o Chris Watts concordou então em contar o que aconteceu naquela madrugada. Ele contou então à polícia que ele já não amava a Shanann, ele já não se sentia ele próprio ao pé da Shanann e que eles estavam a discutir, e ele meteu-se em cima dela e ela disse para ele sair de cima dela porque ele estava a aleijar o bebê, e ele continuou, e ela virou-se para ele e disse que ela nunca mais o ia deixar ver os seus filhos, e foi então quando ele a sufocou. No momento em que isto estava a acontecer, a Bella, portanto a filha de 4 anos, entrou no quarto dos seus pais e viu o pai em cima da mãe, e a mãe estava com a cabeça para baixo, e perguntou o que é que ele estava a fazer à sua mãe. E ele disse, não te preocupes que a tua mãe está bem. E basicamente pegou no corpo da Shanann e levou o corpo para a sua carrinha, e a Bella estava atrás do pai sem saber o que é que se passava. Neste momento o Chris pegou então na Cici e na Bella e colocou-as também na parte de trás da carrinha, e segundo o que ele disse à polícia, a Shanann estava deitada no chão da carrinha, não é? E ele colocou um saco de plástico preto na cabeça da Shanann e nos pés para as suas filhas não perceberem o que é que estava a acontecer. E portanto a Celeste e a Bella estavam sentadas no banco de trás, com a sua mãe deitada no chão. Neste momento ele fez então 1 hora de viagem até ao campo de óleo, e neste momento tanto a Celeste como a Bella estavam vivas, que era uma coisa que a polícia até essa altura não sabia, não é? Lá está, eles não sabiam o que é que tinha acontecido. Ele continuou então a explicar à polícia o que é que tinha acontecido, não é? E ele explicou que quando chegou ao campo de óleo ele parou o carro
tirou a Shanann do carro e enterrou a Shanann, e as suas filhas ainda estavam vivas dentro do carro. Assim que ele acabou de enterrar então a Shanann, ele voltou para a carrinha e sufocou a sua filha de 3 anos, portanto a Cici. Assim que ele sentiu que a Cici já estava sem vida, ele pegou na sua filha e levou-a para um dos tanques e colocou-a dentro do tanque. E a sua filha mais velha, portanto a Bella, ela viu isto tudo a acontecer. Viu o seu pai a colocar a sua irmã mais nova dentro do tanque e a sufocá-la à sua frente, e quando ele voltou para a carrinha, ela disse-lhe: não pai, não, e ele sufocou-a também na carrinha e fez o mesmo que fez à Cici, portanto pegou nela e colocou-a no tanque de óleo. E foi isto então que o Chris Watts fez à sua família, e eu odeio este caso porque eu acho que este caso é simplesmente horrível. Como é que é possível alguém conseguir fazer isto às suas filhas, à sua mulher, mas às suas filhas? Vocês conseguem imaginar o que é vocês estarem a ser asfixiadas pelo vosso pai e vocês estarem a dizer para ele parar e ele não para? Eu não consigo encontrar uma explicação para o que é que o Chris Watts fez. Como vocês devem imaginar, existem vários vídeos sobre este assunto, muita gente a tentar perceber toda a psicologia por trás deste homem, não é? O que a maioria das pessoas acredita é que ele matou a sua família inteira porque estava cansado da sua família. Ele tinha, portanto, aquela sua amante e ele queria começar uma vida nova com ela. E parecendo que não, isto é uma coisa que acontece, existem outros casos deste género. E, portanto, é isso que a maioria das pessoas acredita que o tenha levado a fazer o que fez. Por outro lado, ele também deu um bocado a entender que matou as suas filhas, porque a Bella tinha visto ele a matar a sua mãe. No entanto, eu acho que isso é só tipo a desculpa mais estúpida à face da Terra, porque a Bella tinha 4 anos e não estava de certeza a perceber o que estava a passar. Começou a perceber claramente, e daquilo que dá para ver nos documentários, nas entrevistas e tudo mais, a Bella era uma criança muito, muito inteligente. E este caso é simplesmente horrível. Este caso parte-me o coração. Acho completamente horrível e espero que ele apodreça na prisão. Vou deixar-vos na caixa de descrição links sobre este caso, malta. Aconselho-vos muito a verem estes vídeos, porque estes vídeos têm tudo, portanto, foi tudo gravado. Foi gravado o momento em que a polícia revistou a casa da família Watts, está tudo gravado, a entrevista que ele deu, todos os interrogatórios estão gravados e, portanto, vocês, ao verem tudo isso que está gravado, conseguem perceber o homem que ele é. E, portanto, vou deixar isso tudo na caixa de descrição. Vou deixar também o documentário para vocês verem, que também está bastante completo. E, portanto, é isso. Foi este, então, o caso de hoje. Digam-me abaixo nos comentários o que é que vocês acharam sobre este caso, malta. Eu confesso que eu tinha mesmo que fazer este vídeo porque eu conheci este caso, fiquei demasiado obcecada, entre aspas, porque eu não conseguia parar de ver informação e eu tinha que o partilhar convosco porque acho esta história tão triste, que a história da Shanann, da Bella e da Cici tem que ser conhecida, sabem? E já é bastante conhecida, mas eu sinto que tinha de o fazer porque eu não consigo parar de pensar neste caso. E desta forma eu sinto que, ok, já falei-vos sobre o caso, posso parar de ver coisas sobre este caso, porque eu tenho mesmo que parar. Este caso é muito, muito horrível. Mas pronto, malta, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Digam-me abaixo a vossa opinião. Volto também então a relembrar para que subscrevam ao canal se nós por aqui, para que deixem o vosso grande like se gostam da série Solved. Ativem também as notificações e sigam-me pelo Instagram, que é Joana Pratas com 2 N's, para nunca perderem nenhuma novidade. E é isso, pessoal. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!